Boa noite, então, pessoal. A gente vai dar no início aqui, certo? E o pessoal vai chegando, eu vou ensinando, nós vamos fazendo. Como eu falei ontem, nosso módulo é um módulo extremamente prático. Então, nós vamos fazer hoje o nosso andamento, que é o projeto de pesquisa. Deixa eu só pegar o projeto de pesquisa aqui e já compartilhar com vocês. Só um minutinho. Alguém consegue me dizer se está conseguindo ver aqui o projeto de pesquisa? O slide? Alguém pode abrir o som e me avisar? Consigo. Está aparecendo? Já está vendo já o projeto de pesquisa? Tá sim. Ótimo. Obrigado, querido. Gente querida, então nós vamos mandar um pouquinho. Ontem nós fizemos a nossa escolha, mesmo que a gente troque, nós fizemos uma escolha para exercitar. Qual é esse exercício que nós estamos trabalhando? O exercício de fazer um artigo. Então, hoje, nós vamos especificamente fazer o exercício 3. Vou mostrar para vocês lá. O exercício já está prontinho para vocês, para a gente poder exercitar 5 áreas importantes. Deixa eu só pegar ele aqui. Quais são essas áreas importantes, certo? Vamos fazer o nosso projeto de pesquisa. Lembra que vocês, no exercício 1, criaram um título provisório? Vocês vão descrevê-los. E aí nós vamos fazer a introdução, 1, a revisão de literatura, 2, a metodologia, 3, o cronograma, 4 e as referências, 5. Então, você pode utilizar esse Word editável que está lá disponível para vocês, como vocês podem escrever também em um papel à parte, digitado ou manual, eu não me importo, tá bom? Nós vamos, então, trabalhar o projeto de pesquisa. Como eu falei para vocês, é um módulo extremamente prático. A gente vai escrever. O projeto de pesquisa é a melhor forma da gente poder pensar os caminhos a percorrer. Então, nós temos nela, de uma forma mais sucinta e mais objetiva, 5 etapas. A introdução, a revisão de literatura, os procedimentos, cronograma e referências. Nós vamos fazendo parte por parte e vamos dando 30 minutinhos, né, para vocês poderem fazer. Tá ok? Cronograma e referências não passa de 15 minutos, que já estão prontos quase. Na hora que vocês fazem a revisão de literatura, e eu vou explicando cada um deles. Introdução, gente querida. Você vai poder utilizar o seu artigo espelho, que você escolheu, e escreveu ele para mim no exercício 2. E aqui, para o seu projeto de pesquisa, você até pode copy e cole. No seu artigo, você não pode fazer isso. O que você fizer, você está fazendo plágio. E o plágio é considerado, certo, crime intelectual. Então, você pode ser processado. Tá bom? E a gente também não aceita que a gente passa no CopySpider ou outro assimilador para ver quanto você copiou de outros. Carmen, mas se eu citei algum autor? Se você citou, ele lá olha e ele assume, né, um algoritmo de que você está citando quem é o autor. Ele não está dizendo que é seu. Então, ele aceita isso tranquilamente. Na introdução, nós temos que ter 6 parágrafos. Cada parágrafo com uma média de 5 linhas. Qual o primeiro deles, Carmen? Assunto. O que seria o assunto? A ideia inicial, você está falando sobre controladoria. O que é controladoria? Por que a controladoria existe como
como um aspecto importante nas empresas é a sua ideia. Só que eu vou falar de controladoria e finanças para micro e pequenas empresas, certo? Aí esse é meu tema. Ou seja, meu tema era só controladoria, eu comecei a explicar ele, e aí eu faço uma explicação da ideia, dou mais aspectos para o nosso leitor. Então, o primeiro parágrafo é descrever a nossa ideia. E o segundo é o nosso tema, a ideia mais específica. E o terceiro parágrafo, de 5 linhas, justificativa. Por que é importante estudar este tema? Por que é importante estudar esta ideia? Beleza. Aí a gente faz uma pergunta-problema, uma pergunta propriamente dita. Depois, a gente gera as hipóteses, são as prováveis respostas a este problema. E cria os objetivos geral e específicos, que são os nossos propósitos. Então, a introdução é o seu senso comum. Lá eu falo sobre a minha ideia, depois minha ideia mais específica, que é meu tema, justifico por que é importante estudar este tema e esta ideia, gero uma pergunta, uma interrogação chamada de problema, analiso as minhas respostas, que eu chamo de hipótese, e vou e trabalho os objetivos gerais e específicos. Então, vamos lá, vamos explicar cada uma dessas etapas, tá? Ele diz, ó, a nossa introdução tem 6 parágrafos no mínimo. Cada parágrafo com uma média de 3 a 5 linhas. E eu vou dizer sobre a ideia, depois a ideia mais específica, que é meu tema, por que esse tema é importante na justificativa, crio uma pergunta com interrogação como problema, analiso as minhas respostas desse problema sob a minha concepção, que eu chamo de hipóteses, e depois crio os meus objetivos. Ótimo. Introdução, certo? Na verdade, ela é o primeiro aspecto avaliado pelo leitor que vai ler o seu artigo. Então, ele pode ser escrito aqui no projeto de pesquisa por tópicos ou discorrido. E no artigo, professor, não tem tópicos, ele vai direto. O que é o assunto, Cardo? Refere-se à área de interesse da sua pesquisa. Vamos falar um pouquinho sobre a sua ideia? Tá bom? Tema, a minha ideia mais específica. Ok? Como eu falei. E aí, gente, tem uma coisa interessante na elaboração do tema, que é a gente poder entender que eu posso usar de fatores internos, por eu saber bastante daquele tema, ou fatores externos, ter muita informação disponível. Posso fazer pelos dois, cara? Claro, certo? É o mais inteligente do processo. Eu tenho bastante experiência, sei falar sobre isso, e estou buscando bastante outras informações externas que completam esse meu raciocínio. Depois, justificativa. Por que é importante estudar este tema? Por que é importante ler sobre esse tema? Por que é importante a gente, ter que aprender sobre esse tema? E aí, gente, a gente vai e justifica isto com aspectos dos quais são importantes para o leitor. Joia. Pergunta, problema. É uma pergunta propriamente dita, que dá a orientação do nosso texto. Certo? Você vai fazer uma pergunta com uma interrogação propriamente dita. Aí eu tenho o como, o que, o qual, por quê, para quê, onde. Olha, várias conjunções. Eu escolho aquela que mais me convier. Tá bom? Hipóteses. Respostas à pergunta, problema. Ou resposta apenas. É aquela ideia que eu tenho de responder pelas informações que eu tenho. Depois eu vou lá na frente e vou testá-las. Mas agora é só dizer o que se trata. Tá? Na elaboração, eu vou descrever aí,
É uma variação das informações que eu tenho. Objetivo são os nossos propósitos da pesquisa. Objetivo geral, modo claro e sucinto, o resultado indispensável a ser atingido. Específicos, ações necessárias para atingir o objetivo geral, deverá ter mais de um especificamente, se for necessário. Na elaboração dos objetivos, verbo no infinitivo. Então, gente, já que eu prometi que a gente ia trabalhar bastante, nós já vamos lá para o início do processo. Deixa eu só voltar aqui os slides. Vou abrir um pouquinho para a gente poder perguntar. Tem alguma dificuldade? Então, nós vamos fazer o quê? A introdução. E a introdução tem o quê, Carmen? 6 parágrafos. Tá? Alguma dúvida nesse processo início? Hã? Ainda não. Então, eu vou pedir para vocês, peguem o seu artigo espelho, que vocês fizeram a pesquisa e colocaram para mim lá no exercício 2. Abram ele, leiam, e a partir da leitura lá, montem o seu texto. Para o projeto de pesquisa, eu posso fazer copy e cole? Pode. Para o artigo, nunca, porque isso é plágio. Fique bem aberto, bem claro isso, tá bom? Estou esperando e vou estar à disposição. São 19h10. Eu normalmente dou 30 minutos para vocês fazerem. Tem dúvidas? Abre o áudio, fala comigo, certo? Eu estou aqui para explicar quantas vezes forem necessárias. Então, eu vou dar de início 30 minutos. 19h40, eu vejo com vocês se a gente precisa de mais tempo ou não. Vou deixar na tela que tem essas etapas aqui. Abriu o áudio, conversou comigo, eu estou à sua disposição. Pessoal, dentro de 5 minutinhos, eu já retomo com vocês, para a gente ver onde estão as dúvidas e a gente caminhar nesse projeto nosso, tá bom? No projeto de pesquisa. A gente tinha dado são 5 minutinhos, dá 19h40, a gente vê onde estão as dúvidas, reexplica e vamos caminhando um pouquinho mais. Estamos voltando então, pessoal. São 19h40. E a nossa vontade, mesmo que você não tenha terminado, é que só a gente possa revisar um pouquinho, para a gente poder andar um pouquinho à frente. Só queria ter uma noção. Como está? Conseguiram fazer, não conseguiram? O Danilo já até me passou já. Como é que está, Silas? Você conseguiu fazer? Antônio, Karine, Maine e Anielton. Só que eu não terminei, não. Tá. Vou pedir só um tempinho, só para a gente revisar. Vou dar mais tempo, tá? Como é que estão vocês? O meu eu terminei. Professor, o meu eu terminei. Pode encaminhar? Pode. Manda no meu WhatsApp, por favor. Que aí já fica facinho da gente corrigir para vocês e devolver. Karine... É só a parte de produção, né? Isso. Tá, já te mando. Tá. Karine, Silas. Vou andando um pouquinho, então. Certo? Só para a gente poder revisar, nós trabalhamos a parte 1 das 5 partes que a gente vai ter que fazer hoje no nosso projeto. Como eu expliquei, é um projeto mais simples, tá bom? É um projeto mais objetivo. Então, nós vamos fazer 5 etapas. Dentro dessas 5 etapas, a primeira delas é a introdução. São 6 parágrafos. O primeiro é o assunto, onde eu vou contar a ideia do que eu estou falando. 1.2 é o tema, é a minha ideia mais específica. 1.3, por que é importante estudar este tema, nossa justificativa. 1.4, não sei se vocês viram, a gente vai ter que usar uma interrogação propriamente dita, certo? O que, o qual, quando, por quê. Alguma dessas interrogações com uma conjunção. Ter nossas respostas prováveis, que são nossas hipóteses, e os nossos objetivos. Então, nós fizemos essa condução. Cárbio, eu posso escrever por tópicos ou posso escrever um texto único? Tanto faz. Cárbio, eu posso usar o artigo espelho ou não posso? Pode. Aqui não tem problema. Mas para o nosso artigo, isso é plágio. Então, lá eu tenho que ler e colocar a minha
pela minha visão, tá bom? Assunto nada mais é do que a nossa ideia. É o primeiro parágrafo de 3 a 5 linhas que fala sobre a nossa ideia. Dá uma ideia ao leitor do que eu quero falar sobre. Logo depois vem o tema, que é uma melhoria deste assunto que eu estou falando. Eu venho com essa ideia mais específica, certo? Vou explicar um pouquinho mais específico ao processo. Logo depois, travou aqui um minutinho. Logo depois, deixa eu só ver aqui. Logo depois, nós vamos trabalhar questões importantes na elaboração do tema, que sejam daqueles que eu já tenho bastante experiência e conhecimento, certo? E, né, fatores externos, que são os fatores específicos para a gente poder conseguir buscar mais informações sobre esse processo. Nessa sequência, a justificativa é o porquê é importante estudar este tema, certo? E logo depois nós vamos andar em cima de um problema. É uma questão propriamente dita. É em forma de pergunta, certo? E aí eu posso usar qualquer uma dessas conjunções. O que, o qual, por quê, para quê, onde, quando, como. Outra que você queira criar. As suas hipóteses são sinônimos das suposições que a gente está fazendo. Provável resposta. Né? E, por último, nos nossos objetivos, que são os nossos propósitos. O objetivo geral representa, de modo claro e sucinto, o resultado indispensável a ser atingido, e os específicos são aqueles que dão continuidade a este processo. Tá bom? Na elaboração, verbo no infinitivo. Gente querida, eu vou dar um prazozinho maior ainda para vocês, ó, de mais 15 minutinhos. Tá? Quem já fez, já manda para mim e eu vou respondendo em particular. Tá ok? Mais 15 minutos para terminar a introdução e entrar na parte 2. Então, 20 horas, a gente vai para a parte 2. Tá ok? Então, agora nós vamos para a parte 2, onde a gente vai ter mais 30 minutinhos para a execução dele. Tá? Então, nós fizemos a primeira parte, eu expliquei bem direitinho para vocês, que era especificamente nós criarmos, né, uma condição do leitor ter a sua noção do que você gostaria de falar. A parte 2, não sei se vocês se lembram ontem, a gente sai do senso comum e entra na revisão de literatura, que é a parte da ciência. Então, a parte 2 nossa, do nosso exercício, ele vai fazer o seguinte, ó. Vamos precisar conhecer que já se escreveu sobre o assunto que lhe interessa. Um dos procedimentos adotados é a revisão de literatura. Isso significa, certo, ler publicações acerca do assunto da sua pesquisa. Com as leituras, você desenvolverá, em forma de texto, uma discussão teórica. Então, nós vamos buscar, pelo artigo espelho que vocês têm, pelo menos 5 citações. Mas olha aqui, ó, eu preciso fazer uma discussão teórica. Então, eu vou escrever um pouquinho pela minha palavra, assim, pela ideia que eu tenho. Coloco vou colocar uma citação, certo? Mais um pouquinho, até que eu faça um texto bem interessante. Eu preciso, gente, de 5 citações pelo seu tema. Então, você procurou, você tem um artigo espelho. Posso copiar ainda, Carlos? Pode. O que eu te peço, certo? É que você acrescente um pouquinho para que o texto seja entendível. Então, para nós, ó, a revisão de literatura, ela é uma discussão teórica. É a nossa capacidade como pesquisador em dialogar com os autores que também já abordaram o assunto em questão. Para tanto, no artigo, você deverá comparar as ideias dos autores acompanhadas de seus comentários. Certo? Então, gente, no referencial teórico, nós vamos usar um raciocínio lógico. Vamos pegar conceitos, teorias, tá? Ideias, e vamos colocando aí os pesquisadores, vocês pesquisando e acrescentando.
Ainda posso copiar do meu artigo espelho? Aqui pode. Lembre-se, se eu cito o autor, não é plágio. Eu preciso ter pelo menos o autor e ano. Tá? Então, esses são a segunda etapa nossa. Nós temos um intervalo sempre às 20h30, ou 20h15 às 20h30. Então, lá em 20h15, eu vou chamar para vocês, conversar com vocês, a gente vai dar os 15 minutinhos, 20h30 a gente volta, vai ver onde a gente está para dar continuidade ou não. Se deu certo em 15 minutos, a gente fecha aí. Então, mais uma vez, eu vou fechar o nosso microfone e também o nosso áudio, mas eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. E aqui é só abrir o som e conversar comigo. Tá ok? Oi, pessoal. É o seguinte, já são 20h15 e é o nosso horário do nosso intervalo. 20h15 às 20h30, nós temos o nosso intervalo. Não vou fechar a nossa sala, vou deixar ela aberta. 20h30 nós voltamos, especificamente dentro desse contexto, a gente poder fazer, né, a parte toda de revisão de literatura. Então, nós já fizemos a primeira etapa, que é fazer a introdução, com as 6 etapas. Depois, estamos na revisão de literatura, onde nós estamos escolhendo 5 citações de autores, e aí nós vamos transcrevê-los para o nosso texto. É a parte 2 do exercício 3. E daqui a pouquinho eu vou dar mais 15 minutinhos para a gente tentar terminar isso aí, tá bom? Então, nós vamos entrar no nosso intervalo para água, ir ao banheiro, etc. E voltamos às 20h32. São 20h17. Bom lanche. Vamos voltar, pessoal? Podemos voltar já? Podemos voltar, pessoal? Alguém pode me dizer se tem alguém aqui, além de mim? Podemos já, professor. Já até te mandei a segunda parte pronta. Já vou olhar já, te prometo. Então, pessoal, para quem está aqui conosco, nós vamos voltar agora para a gente poder fechar a parte 3 do nosso projeto de pesquisa. Nós fomos lá, escrevemos nossa introdução com 6 parágrafos. Depois, a parte 2, revisão de literatura, revisão referencial teórico. Nós buscamos 5 citações de autores que colaboram com o nosso tema. E agora, nosso projeto de pesquisa, ele pergunta para a gente quais são, né, os métodos, a pesquisa, o tipo de coleta de dados que nós vamos utilizar. Para o nosso artigo, a gente precisa explicar. Aqui, a gente só precisa pontuar. Então, nós não precisamos explicar nada, certo? Um bom procedimento metodológico, ele vai selecionar primeiro o método, certo? Então, quem é o meu método? Nós temos 6. E aí ele faz uma relação entre o sujeito, que é você, o pesquisador, e o seu tema, certo? Ele vai me direcionar que tipo de exploração de dados você vai fazer. O primeiro deles é chamado de método comparativo. O próprio nome já diz. Compara algo com algo, certo? Então, pode ser 2 estudos de caso, podem ser 2 empresas, podem ser 2 modelos específicos, tá? Então, comparativo é comparar
2 ou mais, né, exemplos que você tem. Histórico, o próprio nome também já diz. Ele vem fazendo a evolução do passado até o presente. Quanto tempo, professor? De 1 ano, de 6 meses, de 10 anos, de 20 anos, tá? O que você vai escolher para contar essa história, do passado até o presente. O outro é o estatístico, quando eu utilizo de cálculos, certo? E aí, provavelmente, na área contábil, né? Na área fiscal, na controladoria, às vezes você vai precisar fazer cálculos específicos. Outros métodos. Experimental. Eu uso um pré-teste. Eu aplico uma experiência no começo, no meio e no fim. Certo? Multidisciplinar. Uso de outras áreas, de outros saberes, não sendo a contabilidade, a controladoria, a finanças. Certo? Monográfico ou estudo de caso. Você aplica um estudo de caso específico. Mais de um estudo de caso, ele vira comparativo. Carbe, eu posso usar comparativo experimental? Posso. Posso usar 2 modelos, 3 modelos, até os 6? Posso. Posso usar um método, como eu posso combinar os métodos também. Beleza. E aí ele vai perguntar para a gente, quais os tipos de pesquisa eu devo escolher? Existem só 3 tipos de pesquisa hoje, gente. A pesquisa exploratória, que fala, o próprio nome já diz, explora dados existentes. Onde existem esses dados? Na bibliografia, que são livros, revistas e artigos científicos. Ou explora dados em documentos, leis, normas, documentos dentro de empresas, tá ok? Pesquisa experimental. Tem o método experimental, mas também tem a pesquisa. Ambos são a utilização de um pré-teste. A gente tem uma ideia e a gente aplica essa ideia num pré-teste. Pesquisa descritiva descreve um novo cenário a partir de um estudo de caso. Lembra o monográfico? Aqui aparece de novo na pesquisa, certo? Ou na criação de uma pesquisa de campo. E aí ele pergunta, como é que é a coleta desses dados? A coleta dos nossos dados inicia, né, por alguns modelos muito fáceis da gente poder entender. Todos eles, leitura analítica. Documentos podem ser aqui livros, revistas, artigos científicos, ou documentos dentro das empresas, leis, normas. Aí eu vou fazer um roteiro. Esse roteiro pode ser por entrevista, certo? Quando eu faço lá uma pesquisa de campo, e eu emito um formulário chamado questionário. Se eu vou fazer por observação, né, eu não emito questionário, eu não emito um formulário chamado questionário. Eu uso o próprio formulário para se manter um padrão. E aí, gente, nós vamos buscar entender quem é o meu universo de pessoas pesquisadas, saber separar uma população com as características que eu preciso e gerar uma amostra, uma representação desta população. Vou elaborar um instrumento de coleta, que aí fala aqui, ó, os instrumentos, ó, uma entrevista com um questionário, uma observação com um formulário, todos eles embasados em leitura. Então, a revisão de literatura ela é obrigatória. Vou programar e agendar a coleta, vou armazenar os dados para poder fazer minhas conclusões, tá? Então, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender quem é meu universo, a totalidade, quem é a minha população, um conjunto dessa totalidade, e quem é minha amostra, essa parte representativa. Tá ok? Então, gente, eu já coloquei lá para vocês, esqueci de colocar um método, mas no nosso exercício de número 3, eu já coloquei para vocês, ó, já fizeram a montagem da introdução, fizeram já a revisão de literatura e documental. Agora você vai dizer para mim, Carlos, eu esqueci de colocar aqui ó, o método, tá bom?
qual método você vai usar, ou quais. Preciso justificar? Não, só citar. Se eu vou usar da pesquisa exploratória, eu vou usar da bibliográfica ou da documental, ou as duas. Se eu vou usar da descritiva, é estudo de caso, é pesquisa de campo, ou são as duas? Vou fazer pesquisa experimental? Aquilo que eu não for usar, eu tiro. Aquilo que eu for utilizar, eu explico um pouquinho mais. Dado primário. O que é o dado primário, Carlos? Eu ainda vou coletar. Dado secundário. Aquele que já existe. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó, vou ver quem pode me ajudar a responder. Pesquisa exploratória. Busca dados, explora dados existentes. É primário ou secundário? Alguém me ajuda? É primário ou secundário? Boa noite. Secundário. Secundário. Aí, obrigado. Quando eu falo descritiva, eu descrevo um novo cenário. Dado primário, aquele que eu vou coletar. Na exploratória, é o dado já coletado. Experimental é um pré-teste. Eu inicio com os dados já existentes. E aí eu vou colocar numa experiência para coletar novos dados. É o que eles fazem, por exemplo, com essas vacinas. A gente está esperando tanto essa do Covid agora. Eles primeiro pegaram dados existentes, das vacinas existentes, exploraram todo esse universo que tinha de igualdade, foram lá e agora foram aplicar em animais, seres humanos, etc., e descobrir esse experimento, se aplica ao que eles já tinham de informações ou se eles vão ter que criar novas. Então, a pesquisa exploratória usa de dados secundários, a descritiva de primários e a experimental dos dois. Qual é a forma, Carlos? Qualitativa descreve o fenômeno que está acontecendo. Simplesmente descreve. A quantitativa tem que ter cálculo. Tem que ter cálculo. Então, gente querida, nós vamos para mais 20 minutos. Na verdade, 18. 21 horas, vou ensinar a parte 4. Tá? Finalizem quem ainda não finalizou a parte 2, as 5 citações. E a parte 3 é você escolher o método que você vai usar, ou os métodos, o tipo de pesquisa, certo? O tipo de dados e, por último, a forma. Só escrever, nada além da escrita pontual. Não precisa justificar nesse momento. Vou aguardar vocês. 21 horas, eu volto aqui para a gente dar continuidade. Pessoal, vamos finalizar, então, o nosso projeto de pesquisa? 2 partes agora, para a gente poder finalizar, tá? São partes extremamente tranquilas. Vou apresentá-las agora a vocês. Nós já fizemos a parte da introdução, certo? Fizemos a parte da referencial teórico e agora fizemos a metodologia. Como eu falei, não precisava explicar, era só colocá-los. Agora a gente precisa ter no projeto de pesquisa uma data que vocês vão se propor a realizar todo esse processo. Como é que é na PUC, certo, pessoal? Nossas atividades, a partir do último módulo, vocês têm mais, me parece que 6 módulos a serem feitos. Você ainda tem 30 dias após o último módulo. E aí eu quero que você proponha para nós, já está lá o cronograma pronto, certo? A data que você queira. Eu propus de forma aleatória, certo? Que a gente faria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Se eu for pensar 6 meses, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, janeiro. Se eu tenho mais 30 dias, fevereiro. Por isso eu coloquei para que vocês pudessem fazer em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, você tem total liberdade para escolher os meses. E aí vai marcar um xizinho. Então, ó,
Onde está a atividade período, você vai colocar para nós os meses que você acha que sejam corretos. Onde você vai fazer a revisão de literatura, em que mês. Quando você vai preparar e coletar os dados, qual mês, um xizinho. Coleta de dados, um xizinho. A sua redação, um xizinho. E a entrega do artigo, um x também. Tá bom? Aqui eu estou dando só um exemplo, mas é você que vai fazer as escolhas. Depois, as referências. É a parte talvez mais importante para o artigo científico. Porque lá prova que você pegou autores, obras e ano. E é isso que eu preciso. Quando você vai fazer no artigo, você pode ver lá que eu dei vários exemplos. Aqui, eu só preciso do nome do autor ou dos autores. Obra ou obras. Certo? E ano. 5 obras que colaborem com o seu tema. Então, o que você vai colocar para nós? Certo? Autor, obra, ano. Gente, e aí assim a gente finda o nosso projeto de hoje. Quanto tempo vocês precisam para a gente poder fazer essas duas partes? Posso dar mais 15 minutos? Ou 20? Mais 20 minutinhos a gente fecha? 20 é melhor. Então, beleza. Em 20 minutos, para a gente poder fazer essas duas partes simples. Já estão lá, ó, no nosso exercício, já bem prontinho para vocês, ó. Já tem lá o cronograma. Eu troquei as datas aqui, ó, coloquei setembro, outubro, novembro, dezembro, mas aqui nos slides eu coloquei bem claro para vocês. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Se vocês só tem mais 6. Mas se você tiver mais, você lembra, último módulo, mais 30 dias. Vem, marcou o xizinho nessas etapas, tá feito. Referências. Escrever autor, obra e ano. Pelo menos 5.
Professor, boa noite, obrigado pela aula, tá? Até mais, abraço. Obrigado você, Danilo. Pessoal, então, para a gente poder fechar aqui, ó, a parte teórica nossa foram em 5 etapas. Essas 5 etapas específicas, nós fizemos a introdução, fizemos a revisão de literatura, escolhemos os tipos de pesquisa, método, pesquisa, né, forma. Usamos um cronograma já pronto, só para colocar nossas datas, e escolhemos 5 obras e colocamos autor, obra e ano, tá? Fecha aqui o nosso exercício de número 3. Eu estou até às 22h30 à sua disposição, pelo meu celular, pelo WhatsApp, para corrigir e fazer a devolutiva. Aqui não há necessidade de a gente se manter na plataforma. Então, eu vou fechar para poder gravar já e colocar para a gente disponível o link, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato, que eu estou até às 22h30 à disposição de vocês. Obrigado e uma ótima noite. Boa noite.